Alimentos de gosto surpreendente são naturalmente deliciosos. Mas você já se perguntou por quê? Em 1908, um professor japonês fez essa pergunta ao refletir sobre o que fazia o caldo de algas ter um gosto tão bom. Ele identificou um gosto único no caldo, que era diferente dos 4 gostos conhecidos, como doce, azedo, amargo e salgado. Acontece que o glutamato, um aminoácido produzido por muitas plantas e animais, foi a fonte desse gosto diferente, que ficou conhecido como umami, em referência a umai, a palavra japonesa para delicioso. O professor isolou o glutamato de algas marinhas para produzir uma forma de sal cristalizado de glutamato que combinava uma molécula de glutamato com o íon sódio, para torná-lo mais saboroso. Esse tempero, umami, é ainda hoje amplamente utilizado e é conhecido como glutamato monossódico, ou MSG. O glutamato é o aminoácido mais abundante encontrado na natureza e é um dos 20 aminoácidos que compõem as proteínas do corpo humano. Como o glutamato é sintetizado no metabolismo natural, ele é considerado um aminoácido não essencial. Em outras palavras, tecnicamente, não precisamos obtê-lo dos alimentos. Nosso corpo sintetiza cerca de 50 gramas de glutamato por dia e armazena cerca de 2 kg de glutamato nos principais órgãos, como cérebro, músculos, rins e fígado. Em média, consumimos cerca de 10 a 20 gramas de glutamato por dia, principalmente de alimentos que contêm proteínas, como carnes, queijos, nozes e leguminosas. Seja ingerindo de alimentos ou do MSG, o glutamato é metabolizado da mesma forma. Na boca, a saliva degrada o MSG em seus 2 compostos originais, glutamato e sódio, e então o glutamato se liga a seus receptores para gerar uma sensação de gosto umami, ou um gosto saboroso diferente. No estômago, há mais receptores de glutamato, e estes ativam o nervo vago. O nervo vago informa o cérebro que alimentos ricos em proteínas entraram no estômago, e então o cérebro diz ao estômago e aos intestinos para se prepararem para a digestão das proteínas. Após deixar o estômago, o glutamato entra no intestino delgado, onde mais de 95% do glutamato ingerido é usado como combustível pelos enterócitos, as células epiteliais do trato gastrointestinal. O restante é absorvido na corrente sanguínea e entregue às células para ser utilizado no metabolismo ou para a produção de proteínas. Acontece que o glutamato também é sintetizado pelo cérebro, onde age como um neurotransmissor. Algumas pessoas têm suspeitas de que o MSG pode entrar no cérebro e até mesmo desencadear enxaquecas. Entretanto, o glutamato que comemos não afeta a quantidade de glutamato em nosso cérebro. Isso porque o glutamato que obtemos dos alimentos é quase que inteiramente utilizado durante sua passagem através do trato gastrointestinal. A barreira hematoencefálica impede a pequena quantidade de glutamato em nossa corrente sanguínea de entrar no cérebro. Com base nesse aspecto da fisiologia humana e com a confirmação de recentes revisões científicas, a Classificação Internacional de Transtornos da Dor de Cabeça retirou o MSG da sua lista de gatilhos para dor de cabeça em 2018. Nos alimentos, o glutamato está ligado ou, em outras palavras, amarrado a outros aminoácidos na forma de uma proteína, ou livre por si só. Quanto mais glutamato livre, mais o gosto umami terá o alimento. Processos como o envelhecimento ou maturação aumentarão a quantidade de glutamato livre em um alimento. Tomemos como exemplo um tomate bem vermelho e brilhante. Ele terá mais glutamato livre do que um tomate firme e não tão maduro. Da mesma forma, um presunto curado terá mais glutamato livre do que uma carne de porco fresca. Temperar um alimento com MSG também aumenta o glutamato livre. Alguns alimentos são muito ricos em glutamato livre. Em 100 gramas, a alga kombu
tem 2.240 mg e o molho de peixe tem 1.383 mg. Alimentos mais comuns incluem queijo parmesão, que tem 1.680 mg, molho de soja, com 1.264 mg, e molho de ostras, com 900 mg. Alguns alimentos podem surpreendê-lo, como as nozes, que têm 658 mg, e os tomates, que têm 246 mg. O leite materno também é rico em glutamato livre, com seu conteúdo variando por fase da lactação, maior no leite maduro. De fato, uma criança amamentada consome mais glutamato livre por quilo de peso corporal do que um adulto. Em geral, menos de 10% do glutamato que consumimos está na forma do tempero umami, ou MSG. Após décadas de pesquisa, o MSG é considerado seguro por cientistas e autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a Organização Mundial da Saúde e a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, dos Estados Unidos. Na verdade, o MSG tem sido reconhecido como uma ferramenta para ajudar as pessoas a consumir menos sal ou cloreto de sódio. Consumir habitualmente muito sódio pode aumentar a pressão arterial e levar à hipertensão, um fator de risco importante para doenças cardiovasculares. É por isso que recomenda-se limitar a ingestão de sódio a menos de 2.300 mg por dia. Mas os alimentos com menos sódio não são atraentes para todos, o que torna essa recomendação difícil de ser cumprida. O MSG tem o potencial de ajudar nisso, o que foi observado em 2019 no relatório sobre a ingestão de referência dietética para o sódio das Academias Nacionais de Ciência, Engenharia e Medicina. O MSG não só acrescenta sabor, e apesar de ter sódio em seu nome, contém 3 vezes menos sódio em peso do que o sal de mesa. Por exemplo, aumentando o teor de glutamato e diminuindo o teor de sal em uma receita, pode-se reduzir o teor total de sódio em até 40%. Certo. Então, recapitulando. O glutamato é o aminoácido responsável pelo gosto do umami e desempenha um papel importante na digestão, sinalizando para a digestão das proteínas e alimentando as células do trato gastrointestinal. Nosso corpo produz glutamato e também está presente em uma variedade de alimentos. O glutamato também pode ser adicionado temperando alimentos com MSG. Na boca, a saliva degrada o MSG em glutamato e sódio, razão pela qual o corpo não diferencia entre o glutamato do tempero umami e o glutamato dos alimentos do dia a dia. Extensas pesquisas mostram que o MSG é seguro para consumo, não causa dores de cabeça e poderia ser uma ferramenta útil para diminuir a quantidade de sódio que as pessoas consomem.